Fala, meus amigos são paulinos, estamos aqui novamente trazendo mais um vídeo no canal nesta sexta-feira, trazendo as últimas informações do Tricolor, que joga neste sábado pelo Campeonato Brasileiro contra a equipe do Vitória. Estou trazendo um corte do All Sport, onde André Hernan traz as últimas informações de lesões do São Paulo, volta de Lucas, Arboleda, mercado da bola do Tricolor e mais algumas informações aí do São Paulo. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos aí para o vídeo. Saída, hein, Hernan? Como é que tá a situação do Lucas Ferreira? Ele tá indo para o Shakhtar Donetsk. Qual que é o valor? Mas eu já vi gente questionando assim, se o Cruzeiro pode entrar no negócio, se outras equipes podem entrar no negócio. Tá tudo já muito alinhado com o time ucraniano? Tá. Primeiro que a questão do Cruzeiro foi lá atrás, quando a multa era relativamente baixa e o Cruzeiro queria pagar perto de 40 milhões, né? Não é esse valor, André Hernan assina essa matéria. André Hernan, você está errado, não é esse valor, não, estou brincando. O valor inicial da conversa, exatamente 8. Você errou nas contas também? Não, não errei nas contas, não. É porque teve uma atualização de ontem para hoje, né? Há uma atualização no valor e que ela não vai ser o preço fechado em 8, né? Esse valor vai ser maior. O martelo está batido? Está assinado? Não. Está encaminhada a venda. E aí tem uma discussão de valores que vai aumentar essa conta final de venda. Lucas Ferreira é um jogador que hoje, dentro do São Paulo, perdeu espaço com o Crespo. É um jogador que, na visão da diretoria, se não jogar, se ficar no final da fila como está agora, pode perder valor de mercado. Pode ser que, beleza, vamos segurar o moleque não joga, mesmo que o São Paulo seja campeão da Libertadores, ou chegue brigando por título no Brasileiro. No final do ano, se ele não jogar, no começo do ano, se ele não jogar, naturalmente se desvaloriza. Então o São Paulo entende que a proposta sendo boa, agora, como está sendo e está evoluindo, pode ser uma venda interessante de um jogador que daqui a 1 ano, 6 meses, esteja desvalorizado dentro do elenco do São Paulo. Mas o São Paulo não trata bem as suas crias e tal, os crias de Cotia, lá os moleques de Cotia não são bem tratados, o Lucas Ferreira chegou arrebentando. A realidade do Lucas Ferreira hoje é estar no fim da fila. E aí não é uma questão do clube, do planejamento, é um treinador que chegou lá agora, né? Então, assim, hoje, se chegar uma venda melhor, São Paulo vai encaminhar a saída do Lucas Ferreira e precisa da grana. Bom, só um ponto que eu acho importante, eu entendi o Crespo não é o estilo que ele quer, o time mudou, o time está jogando 3-5-2, mas vamos pensar conceitualmente. Você contrata um treinador e diz, eu preciso ter um time competitivo, eu preciso valorizar os jogadores que eu faço nascerem aqui. Independentemente disso, há erros de avaliação e há mudanças de situação. Vou comparar a situação do São Paulo, que é um clube que historicamente revelou jogadores. Sim. Serginho Chulapa, Zé Sérgio, Miller, Silas, Kaká. E um Palmeiras que historicamente não revelava jogadores. E hoje revela pelo trabalho do João Paulo Sampaio e pelo trabalho que o Palmeiras investiu em fazer desde Paulo Nobre, Maurício Gagliotti e Leila Pereira. Pega o caso do Vanderlan. O Vanderlan teve proposta da Holanda para sair. Da França. Da França. O Palmeiras decidiu não vender, apostou no desenvolvimento do Vanderlan. Chegou um momento de desgaste do Vanderlan, que o Vanderlan está sendo vendido para a Red Bull. Aí você vai dizer, o Palmeiras perdeu uma proposta de 13 milhões de euros para vender agora manteve 40% do contrato e vendeu por menos 20% do contrato. Desculpa, do Vanderlan agora é 15%. Mantém o Vanderlan uma porcentagem, eu tinha ouvido 40%. Não, é 15%. Mantém 15% do contrato e negocia por um valor menor do que os 13 milhões de euros que ia vender na época. Então você perdeu o dinheiro. Pode ter sido uma situação que levou a perder dinheiro, porque você avaliou de uma maneira, numa realidade que era X, mas você não dependeu do treinador chegar e dizer, não, esse cara aqui eu não quero. Eu estou dizendo que, conceitualmente,
Você vai acertar e vai errar pontual. Mas conceitualmente, pode acontecer? Pode. Mas você não pode perder um jogador porque um treinador não gosta do estilo, seja pela parte tática, seja pela parte técnica. Entende o que eu estou dizendo? Você pode ter que vender o Lucas Ferreira porque você precisa do dinheiro. Eu preciso ter uma proposta aqui que me seduz 8 milhões de euros, vou vender o Lucas Ferreira. Tá bom. Vai ser mais. Total, mas precisa de 10 milhões de euros. Vou vender porque eu preciso do dinheiro. Ok. Mas não pode ser porque o Crespo não gosta dele. Entende o que eu estou dizendo? Sim, do ponto de vista do conceito. Mas o ponto de vista do conceito, o PV, é assim. Será que o Lucas Ferreira vai valer 10 milhões de euros se ele ficar no banco de reservas? Será que o Vanderlan ia valer 13 milhões de euros? Não. Não vale. Por exemplo, Quanto está saindo o Vanderlan? O Vanderlan está saindo por... preciso ver minhas anotações, mas 7 de euros. 7 de euros mais 15%. Mais 15%. 7 de euros, isso. 7 euros mais 15%. 15% de 7 milhões são 700 mil milhões. É 45 milhões de reais. Você perdeu 5 milhões de euros em relação aos 13 que ele teve oferta lá no passado. Né? Então, você perdeu por quê? Porque você errou. Optou. Porque você optou diferente. O Giovani, você lembra o Giovani? Sim. O Giovani tinha uma proposta de 100 milhões de reais logo depois da Copinha. Ele tinha acabado de subir para o profissional junto com o Endrick. O Palmeiras falou, não. Aí ele teve uma lesão, ficou um tempo fora e foi vendido para o Saad agora. Isso vai acontecer. Acontece. Isso vai acontecer. Só que tem acontecido muito no São Paulo, né? O que eu estou dizendo só é que você não pode ser isso porque o técnico que chegou há 2 meses entende que o jogador não serve. Pode ser porque o São Paulo precisa do dinheiro. Não, é mais pelo dinheiro do que pelo que o técnico Exato. pensa, né? É mais uma necessidade. Mas Porque olha, o clube tem que falar assim, escuta, Porque o clube troca de técnico 5 vezes por ano. Exato. Né? Mas o PV, eu não consigo enxergar o Lucas Ferreira hoje como um jogador que vai valer 20 de euros no ano que vem. Tudo bem, então é outro problema. Não é porque, porque ele está no fim da fila. Vou te falar um negócio que... Vou te falar 2 jogadores que o São Paulo não faria esse tipo de negociação. Rian Francisco e Luca. São 2 jogadores que o São Paulo não vai fazer esse tipo de negociação como fez com o Alves e está fazendo agora com o Lucas Ferreira. Então a gente está chegando a uma conclusão que o Lucas Ferreira vai ser vendido não por estar no final da fila, mas porque o São Paulo não acredita nele. Numa avaliação do clube e não do treinador. Mas é a mesma coisa do Alves. Então o São Paulo não acreditou no Alves, não está acreditando no Lucas Ferreira. Eu acho que a coisa é muito mais complexa do que simples assim, do tipo, o Crespo não quer, o São Paulo não acredita. Eu acho que existe um conjunto de coisas. Um conjunto de coisas inclui o cofre e vazio. O peso da questão financeira. Se eu tivesse dinheiro sobrando... Se tivesse passado na Copa do Brasil e tivesse ganhado aí seus 5 milhões de reais a mais, se tivesse chegado na final do Campeonato Paulista, ia garantir uma premiação maior. Aí a gente sabe que essas 2 competições, elas dão muito dinheiro para os clubes. Isso seria repensado ou não? Não, porque a proposta já estava na mão do São Paulo, como também tem o PSV atrás do Henrique Carmo, que nem está jogando, que às vezes fica lá na beira, não é relacionado e fica tomando cafezinho lá para ir vendo o jogo. Então, assim, já tinha oferta. O Henrique Carmo aí, tem o PSV que vai fazer uma oferta já. Vai vender? Um jogador que não está atuando, um jogador que desde o ano passado está pedindo passagem nos treinos e não está atuando. Sabe qual é? Vale a pena? É o efeito de Djalminha. O efeito de Djalminha qual é? O Flamengo, dos inícios dos anos 90, se desfez de uma geração campeã da Copa São Paulo, porque precisava de dinheiro. Então o Djalminha foi vendido por $600 mil. O Djalminha foi vendido por $600 mil. Aí você para e pensa, aí o tempo passa e você fala, nossa, mas a gente deu um cara de graça. Eu não estou dizendo que vai ser o Lucas Ferreira, eu estou dizendo o seguinte, precisa ter o São Paulo de hoje. Não é o São Paulo. Não, está longe de ser. Não, o São Paulo, que a gente sabe que, como diria... Coca-Cola. O São Paulo só negociaria o Lucas Ferreira com a certeza de que ele não serve mais e que você não vai tomar um susto daqui a pouco dele virar o Antony ou o David Neres.
É aqui que está o X da questão. O São Paulo pode vender o Militão, sabendo que está vendendo o Militão, bem. O São Paulo pode vender o Casimiro. O São Paulo não pode vender o Kaká e descobrir depois que vendeu por um preço mais baixo porque era o melhor jogador do mundo. Gente, é complexa a situação. Galera aí do chat, vocês acham que o São Paulo tá certo em vender? Tem escolha ou não? Lucas Ferreira merecia mais oportunidades no time? Merecia ser mais valorizado? Conta aí pra gente o que vocês estão achando dessa situação de São Paulo. Enquanto isso, vamos falar do jogo do fim de semana, porque o São Paulo enfrenta o Vitória amanhã, com transmissão do Premier, esse jogo 6h30 da tarde, no Morumbi. Então aí, aí São Paulo volta a campo pelo Campeonato Brasileiro. E pode ter uma volta muito mais... Não, vai ter. Pode colocar que vai ter. Vai ter. Cravou. Gosto. Lucas Moura, então, está de volta ao time do São Paulo. Não como titular, eu imagino. O André Hernan vai me corrigir se eu estiver errada. Mas pelo menos ganhando alguns minutos no banco aí. Mas já é muito importante, né? Depois de tanto tempo fora, tanta espera, Lucas Moura, enfim, à disposição do técnico Hernan Crespo. Vai voltar, tem treinado bem. Esse procedimento que ele fez recentemente, pode chamar de infiltração, enfim, é um procedimento, tirou totalmente a dor, né? Porque o São Paulo estava fazendo uma recuperação do jogador de modo convencional, né? Então, assim, era fisioterapia, ele chegou a ficar com uma proteção, trabalho na academia, trabalho no refis, quando foi para o campo... acelerou o processo e muito função do jogador que se sentiu bem, voltou a sentir dor e aí deixou o Lucas muito sem confiança. No sentido assim, o Lucas pensa, eu sou um jogador de velocidade, eu sou um jogador de arranque, de explosão. Dava para jogar? Dava para jogar, com uma dorzinha ali até recuperar. Mas é que ele ia ficar muito sem a confiança de dar um arranque se precisasse no campo por causa da dor que voltou, que ele sentiu lá no Peru, contra o Alianza Lima, que deixou ele muito preocupado. Então, essa volta, para ele fazer todo esse trabalho e até fazer o procedimento, porque nos treinos ele começou também a sentir uma beliscada. E isso é muito do psicológico do atleta. O atleta convive com a dor. Atleta de alto rendimento, de esporte de altíssimo rendimento, como é o futebol, o jogador naturalmente joga com dor, mas no caso do Lucas era a memória da dor que teve o impacto lá quando ele teve a lesão no Allianz Parque. Então, assim, era um belisquinho que ele falava, daqui a pouco vai sentir aquela dor insuportável. Então, ele fez esse procedimento, que foi muito bem sucedido pelo Dr. Moisés Cohen, que auxiliou o São Paulo junto com os médicos do São Paulo. Aí ele conseguiu voltar e treinar bem, está sem dor. Vai ter uns minutos em campo contra o Vitória, sim. Essa é a programação para ele estar bem e voltar cada vez mais confiante na Libertadores. O São Paulo preparou e está preparando o Lucas para voltar bem na Libertadores. Mas não necessariamente titular na terça-feira. Não necessariamente titular, mas com... Porque depois de tanto tempo fora, eu ficaria muito surpresa. Com minutos. Eu citei outro dia aqui a história do Yuri Alberto. Só que são lesões diferentes, né? A lesão o problema que o Lucas teve tirou ele 4 meses do gramado. É muito tempo. O Lucas é um cara que que não tem problema, ele fisicamente está sempre muito bem, é um cara que é chato com a alimentação, é um cara que é muito chato com essa questão de treinar o físico para estar forte, para estar bem. O Lucas não é um cara que tem um biotipo sempre teve um biotipo muito fino, é atleta e tal. Porque existe a diferença entre o jogador de futebol, que às vezes pega um pezinho a mais e tal, ganha uma gordurinha aqui e tal, quando fica parado. No caso do Lucas, não, ele sempre foi um atleta, no sentido físico também. Então, isso facilita. Então, o Lucas está bem, vai ter uns minutos e no jogo de terça-feira não consigo cravar aqui que ele vai ser titular. A tendência é que ele também fique no banco, mas aí com uma minutagem, com jogo e tal, fica melhor, né? Ele voltar muito confortável, jogando bem,
tranquilo, joga 20 minutos e arrebenta com o jogo, pode voltar titular. Mas a lógica é voltar para o banco na terça-feira também. Na terça-feira, o São Paulo enfrenta o Atlético Nacional lá na Colômbia pela Copa Libertadores. E até por isso a gente imagina um time bem mexido nesse fim de semana contra o Vitória, né? Ou não? Vai. A tendência não é ele dar uma Assim, mesclada, priorizando aí a Libertadores? Não tem muito, né? Não tem muito. São Paulo quer voltar a subir, o brasileiro é prioridade, como o Crespo falou lá atrás. E essa eliminação na Copa do Brasil, o São Paulo quer virar essa chave logo. E virar essa chave logo é vencer bem no Morumbi diante da torcida. E aí vamos para frente, vamos pensar na Libertadores e vamos pensar num brasileiro cada vez mais encostando nos líderes. Então, a tendência é, apesar do time estar fisicamente muito, como se diz, está muito desgastado. O São Paulo está língua aqui, ó, cansado. O time está bem desgastado fisicamente. O jogador te contou isso na beira do campo, né? Não, e aí o que aconteceu com o Arboleda? Machucou. O Arboleda é 4 semanas. Tá Já difícil. teve o Wendel, que está se recuperando e vai voltar aí em 3 semanas. Então, assim, o São Paulo está com o sinal de alerta ligado na questão física para lesões de atletas, mas, ao mesmo tempo, está olhando para a competição. E a torcida cobra. E hoje em dia a gente vive um momento em que, se você não perde, irmão, é faca no pescoço. Não. Ganhou, tá tudo bem. O ponto assim, você perdeu a Arboleda. Então você tem 3 zagueiros, para jogar com 3 zagueiros só tem os 3. Só tem os 3. Vai subir alguém na base para ficar no banco. Provavelmente. E o São Paulo vai tentar contratar alguém agora, hoje. Aí você tem o Cédric. O reserva do Cédric era o Igor Vinícius. Que foi embora. Não tem Igor Vinícius. Bobadilla e Pablo Maia. Tá bom. Marcos Antônio e Alisson são 2 titulares. Se você tira um dos 2, você muda a característica do time. O Enzo Dias joga na esquerda, o Enzo está machucado. Então, tem pouco para onde correr. Não dá nem para mesclar muito. Se tivesse o Wendel, olha como o cobertor é curto e a fase do São Paulo de lesões é catastrófica. Se o Wendel tivesse à disposição, você poderia utilizar o Enzo Dias como um terceiro homem de zaga, se assim fosse necessário. Então imagina assim, o São Paulo tem 3 zagueiros e tal, sei lá, o Sabino leva uma entrada aí e tal, dói, machuca, tem que sair. O Enzo Dias seria uma possibilidade de um terceiro homem de zaga. E aí o Wendel seria lateral, com o Patrick Lanza de opção ali no banco. Então, ali poderia quebrar um galho, como o Ferrarese durante muito tempo quebrou o galho na lateral. Não é o ideal, mas nem isso tem. Por quê? Porque o Wendel ainda está recuperando, é Enzo Dias que está bem e o Patrick Lanza reserva imediato. Então, assim, ó, tá feia a coisa. Tá a questão complicado. dos lesionados. E vou trazer aqui agora mais algumas informações do Vitória, que é o próximo adversário do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, em jogo que será disputado neste sábado, às 18h30. Estou trazendo aqui a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro. Estamos vendo aqui, o São Paulo está na 8ª colocação do campeonato, em 18 jogos, 25 pontos. Já a equipe do Vitória está na 16ª colocação, em 18 jogos somou 18 pontos. É a primeira equipe ali fora da zona de rebaixamento. Estou trazendo aqui um recorte dos últimos 5 jogos do Vitória. Todas essas partidas foram no Campeonato Brasileiro. São 4 empates e somente uma vitória. A equipe vem de uma sequência de 3 empates consecutivos. Inclusive, na última rodada, empatou com o Palmeiras lá no Barradão, pelo placar de 2-2. Já nos últimos 5 confrontos entre São Paulo e Vitória, o Tricolor saiu vitorioso em todas as 5. Lembrando, a equipe do Vitória ficou ausente da Série A durante 6 temporadas. Tirando os 2 jogos que teve na temporada passada pelo Campeonato Brasileiro, o último jogo havia acontecido na temporada de 2018. Mas enfim, o São Paulo é muito superior à equipe do Vitória. Agora vamos ver como o Crespo vai preparar esse time, porque tem o jogo das oitavas de finais na terça-feira pela Copa Libertadores. Será que Lucas vai entrar nessa partida para ganhar ritmo de jogo? Vamos ver aí neste sábado. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!